Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje, onde a gente explora ideias e fontes para entender melhor as coisas. Hoje o foco é no material, olha, muito interessante. O capítulo 12 do clássico Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. O título é Passo número 12 em direção à riqueza, o cérebro. A gente vai se concentrar aqui nas páginas 111 a 115, mais ou menos. E a nossa missão aqui, é tentar desvendar como o Hill enxergava o cérebro. Não só como um órgão, biológico, mas como a peça central mesmo para transformar desejos em realidade financeira. Conectando ideias que a gente já até falou antes, como pensamento, imaginação, o subconsciente. E o ponto de partida que o Hill dá é curioso, ele menciona umas observações antigas feitas com gente como Alexander Graham Bell, Elmer R. Gates, sugerindo que o cérebro funciona tipo como uma estação de rádio, transmitindo e recebendo vibrações de pensamento. Ok, vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Exatamente. E é importante, entender onde esse capítulo se encaixa na filosofia toda do Hill. Ele apresenta o cérebro como componente físico, sabe? A máquina que integra as coisas mais etéreas que a gente já discutiu. Se o subconsciente é a estação transmissora dos nossos pensamentos fortes e a imaginação criadora é o aparelho receptor de ideias, incluindo da tal inteligência infinita, bom, o cérebro é a estrutura que guarda e conecta os dois. Esse passo não traz um princípio mental totalmente novo, mas foca no mecanismo biológico, energético, pelo qual o Hill achava que tudo isso funcionava. É uma tentativa de dar uma base quase física para essa transmissão e recepção de pensamentos. Então, vamos aprofundar essa analogia do rádio. Ele sugere que, como um rádio pega ondas no ar, nosso cérebro pode pegar vibrações de pensamento de outros cérebros. É isso? Isso. Ele detalha bem as funções dentro dessa ideia. E o que conecta a gente com ideias novas, originais. Aqui ela é descrita como o aparelho receptor. Seria por ela que a gente capta não só pensamentos de outras mentes, mas também ideias, insights, que vêm do que ele chama de inteligência infinita. Aquele reservatório universal de conhecimento, Uhum. O receptor. E o outro lado? O outro lado é o subconsciente, onde ficam nossos pensamentos mais profundos, carregados de emoção. Esse funcionaria como a estação transmissora, enviando essas vibrações de pensamento para o éter, para serem captadas por outros ou para interagir com a inteligência infinita. É um modelo, que tenta explicar intuição, inspiração que vem do nada, até comunicação telepática, talvez. E como essa estação liga, como ela funciona no máximo? E Hill não deixa isso solto, Ele aponta para as emoções. Esse é um ponto central, crucial. Hill diz que o pensamento puro, sem emoção, não tem força vibratória suficiente. Nem para ser transmitido, nem para deixar o receptor sensível. Entendi. Precisa da emoção. Precisa. É a emoção, positiva ou negativa, que amplifica o pensamento, que eleva a vibração dele. A um nível que permite a transmissão e uma recepção mais aguçada. E ele é bem direto ao dizer que, de todas as emoções humanas, a energia sexual é a mais poderosa, a mais intensa. Sim, ele bate bastante nessa tecla. E o que é fascinante aqui não é só a intensidade, mas a ideia da transmutação dessa energia. Certo, a transmutação. Ele tem um capítulo só para isso. Mas ele conecta aqui direto com o cérebro, Como funciona essa conexão, segundo ele? Ele sugere que quando essa energia forte, que é primariamente física, é redirecionada de propósito, transmutada para atividades criativas ou para o pensamento focado, isso acelera e muito o ritmo vibratório da mente. Esse estado de vibração mental alta torna a imaginação criadora, o nosso receptor, excepcionalmente sensível. É como sintonizar um rádio com mais precisão, mais potência, sabe? Faz sentido. Nesse estado, a mente consegue captar ideias, inspirações que normalmente estariam fora de alcance, vindo de outras mentes ou da inteligência infinita. Hill liga diretamente esse estado de alta vibração, estimulado por emoções intensas e transmutadas,
com o que a gente chama de genialidade, ou aquele insight criativo profundo. Uhum. É uma ideia forte essa, né? Usar a própria energia emocional como combustível para a mente criativa. Mas Hill também parece querer, assim, ancorar essas ideias, que podem soar meio etéreas, em algo mais palpável. Ou pelo menos questionar o que a gente entende por palpável. Ele faz uma comparação interessante sobre forças intangíveis. Sim, ele usa um argumento retórico bem interessante. Ele basicamente diz, olha, se a gente mal entende forças físicas que usamos todo dia, tipo gravidade, eletricidade, a gente sabe usar, mas a natureza delas ainda tem mistérios. Como é que a gente pode, assim, arrogantemente descartar a existência ou o poder de uma força ainda mais sutil, mais intangível como o pensamento? Boa colocação. É um jeito de dizer. A nossa ignorância sobre algo não prova que esse algo não existe ou não tem poder. Para ele, o pensamento era a forma mais organizada e potente de energia que o ser humano conhecia. Mesmo sendo invisível e intangível, E para reforçar essa ideia de que o pensamento é uma força real e que pode haver comunicação entre mentes, ele vai buscar apoio na ciência da época dele. é importante a gente apresentar isso como Hill reportou, né, para entender o argumento dele, sem necessariamente validar cientificamente hoje em dia. Quais foram as referências que ele usou? Ele menciona duas fontes principais para dar um verniz científico para a tese dele. Primeiro, ele cita o Dr. C. Judson Herrick, da Universidade de Chicago, um neuroanatomista respeitado. Herrick descreveu a complexidade assim espantosa do córtex cerebral humano. Falou de 10 a 14 bilhões de células nervosas, interconectadas por uma rede de fibras tão vasta que o número de conexões possíveis seria algo astronômico. Hill menciona um seguido de 15 milhões de zeros, uma coisa assim. Nossa. O ponto do Hill ao citar o Herrick não é a neurociência em si, mas sugerir que uma estrutura biológica tão complexa assim deveria ter funções que vão muito além do controle motor, do processamento sensorial básico, sabe? Ele usa a complexidade como argumento para a plausibilidade de funções mais elevadas, como essa transmissão e recepção de pensamento. Uma complexidade quase inimaginável, sugerindo um propósito maior. E é aqui que fica bem interessante mesmo, porque ele entra num campo ainda mais controverso na época e até hoje, né? A pesquisa sobre percepção extrasensorial. Exatamente. Hill se apoia bastante nas pesquisas pioneiras do Dr. J.B. Rhine, da Universidade de Duke. O Rhine estava investigando fenômenos como telepatia, comunicação direta mente a mente, e clarividência, percepção de eventos ou informações sem usar os sentidos normais. Termos que ele juntava sob o nome de percepção extrasensorial ou PES. PES. Já ouvi falar. Pois é. Hill destaca alguns pontos-chave dessas pesquisas, como foram reportadas na época, para sustentar a ideia dele do cérebro como transmissor e receptor. Primeiro, os resultados estatísticos que o Rhine obteve sugeriam fortemente que os acertos nos testes de PES não eram só acaso, indicavam a probabilidade da existência real desses fenômenos. E um dos achados mais intrigantes que o Hill faz questão de mencionar tem a ver com a distância, certo? Sim, e esse ponto era crucial para o Hill. Ele cita um artigo de um jornalista científico, John W. Wright, sobre o trabalho do Rhine. Esse artigo dizia que os experimentos de telepatia pareciam funcionar tão bem a centenas de quilômetros de distância quanto ali, na mesma sala. Interessante. Isso era muito significativo porque, se fosse verdade, desafiaria as explicações baseadas em qualquer forma conhecida de radiação física, tipo ondas de rádio. Aham. Porque a intensidade dessas ondas diminui muito com o quadrado da distância, né? Uhum. Para Hill, isso era uma evidência de que o pensamento operava num nível diferente, não limitado pelas leis físicas conhecidas na época. Ele também menciona outros fatores que o Rhine observou que pareciam influenciar os resultados da PE. Correto. Hill aponta que as pesquisas do Rhine indicavam que fatores fisiológicos influenciavam a PES. Os resultados tinham a melhorar quando os participantes estavam mentalmente alertas, talvez sob efeito de estimulantes leves, e pioravam com cansaço narcótico, sonolência. Ah, então tinha uma ligação com o estado do cérebro.
Exato. Isso sugeria uma conexão entre a capacidade de pés e o estado funcional do cérebro, o que batia com a ideia do Hill do cérebro como instrumento físico dessa comunicação. Além disso, Hill menciona a hipótese, atribuída a esse Wright com base nos dados do Heine, de que telepatia e clarividência poderiam ser, na verdade, manifestações diferentes da mesma capacidade básica de percepção não sensorial. Entendi. Para Hill, essas pesquisas eram um sinal, vindo da própria ciência da época, de que o cérebro tinha potenciais ocultos de comunicação e percepção. Então, juntando tudo isso, a gente tem o cérebro como essa estação central que é ativada pela emoção transmutada e com indícios, segundo o Hill e as fontes que ele cita, de que essa comunicação mental pode mesmo ocorrer. Como, então, operar conscientemente essa estação para os objetivos que o livro propõe, como alcançar riqueza? É aí que o Hill fecha o capítulo, conectando essa máquina cerebral de volta aos princípios práticos que ele ensina no livro todo. Ele reforça que a operação eficaz da estação emissora, o subconsciente, e do aparelho receptor, a imaginação criadora, não acontece do nada. Ela depende da aplicação de propósito dos outros princípios. Quais ele menciona especificamente aí? Ele menciona a autossugestão como a ferramenta para programar o subconsciente com nossos desejos, nossos planos, carregados de fé e emoção. É isso que põe a transmissão para funcionar. Ao mesmo tempo, a gente precisa cultivar um estado mental que mantenha a imaginação criadora alerta, receptiva, pronta para pegar as ideias e respostas que podem surgir. Se a gente conectar isso com o quadro geral, o cérebro é apresentado quase como um hardware incrível que todo mundo tem, mas o software que faz ele rodar na direção dos nossos objetivos mais altos são os princípios mentais, né? O desejo ardente que começa tudo, a fé que sustenta, a autossugestão que programa, o conhecimento especializado que dá a base, a imaginação que visualiza, o planejamento que organiza, a decisão que executa. Todos esses elementos direcionam a energia e a atividade dessa estação cerebral. Exatamente. O cérebro é a ferramenta, um mecanismo físico, energético, mas ele precisa ser operado conscientemente. Não adianta só ter o potencial, é preciso ativar e direcionar. A ideia de harmonia mental, tanto interna, alinhar pensamentos, emoções, ações, quanto externa, como no princípio da mente superior, colaborando com outros. Isso também é relevante aqui. Um estado de harmonia, pela lógica de Hill, facilitaria uma sintonia mais clara, uma comunicação mais eficaz através dessa estação cerebral. O cérebro é a ponte, mas a qualidade e o destino do tráfego dependem de como a gente aplica os outros princípios. Então, o que tudo isso significa na prática para quem busca aplicar essa filosofia? Significa que, na visão de Hill, o equipamento fundamental para pensar de forma criativa, para se conectar com ideias maiores e potencialmente para atrair as circunstâncias que levam à riqueza, já está instalado na nossa cabeça. O cérebro não seria só um processador lógico, mas uma interface bioenergética com um campo maior de informações e possibilidades. Exato. A implicação é que a gente possui uma capacidade latente extraordinária. O desafio não é conseguir o equipamento, mas aprender a usá-lo com maestria. Isso envolve disciplina mental, controle emocional, especialmente a transmutação de energias fortes e aplicação consistente dos princípios que Hill detalha. O cérebro, nessa perspectiva, vira uma propriedade muito, muito valiosa, que precisa ser cuidada, protegida de pensamentos negativos, dispersos e desenvolvida ativamente. Ele até fala depois, né, a mente é sua propriedade espiritual, proteja. É bem relevante aqui também. E isso convida a gente a refletir sobre as nossas próprias experiências, né? De onde vêm aqueles insights que parecem surgir do nada, aquelas intuições fortes? Hill oferece um modelo, uma estrutura, o cérebro como receptor sintonizado por emoções e intenção para tentar explicar esses fenômenos. Como podemos, então, tornar a nossa estação receptora mais sensível, mais aberta a essas comunicações, sejam elas do nosso próprio subconsciente profundo ou
ou de fontes externas. E essa reflexão leva a gente para uma questão final, um pensamento talvez provocativo para a gente explorar por conta própria. Se o cérebro realmente possui capacidades de comunicação e percepção que a ciência da época de Hill só começava a tatear, como sugerido por aquelas pesquisas do Ryan, controversas, mas significativas para ele, quais seriam as implicações de desenvolvermos conscientemente essa capacidade em maior escala? Hill foca na riqueza pessoal, mas a gente pode ampliar a visão. O que significaria para a colaboração humana, para a inovação coletiva, para resolver conflitos? Se a gente pudesse realmente se sintonizar uns com os outros, num nível mais profundo de pensamento e intenção. Isso levanta uma questão importante sobre o potencial humano que talvez ainda esteja inexplorável. Uma perspectiva instigante para a gente fechar a nossa análise do passo número 12. O cérebro, segundo Napoleão Hill, é essa complexa central de comando e comunicação. A máquina física que, quando operada com intenção e alinhada com os princípios mentais e emocionais corretos, pode nos conectar a níveis mais altos de pensamento e realização. É a ponte entre o desejo e a sua manifestação. É um convite a valorizar e aprimorar nossa própria mente, nosso ativo mais fundamental. A jornada pelo pensamento de Hill continua, e cada passo aproxima a gente de entender essa relação complexa entre mente, emoção e realidade material que ele propôs. Esperamos que essa conversa tenha trazido clareza e novas perspectivas sobre o papel do cérebro na filosofia de quem pensa e enriquece. Vale a pena refletir sobre como proteger e potencializar essa ferramenta incrível que todos nós possuímos. Se o pensamento é uma forma de energia, e o cérebro é o instrumento que a modula e direciona, em qual frequência estamos escolhendo operar?